Boa noite, pessoal. Às vezes a gente ouve das pessoas algumas coisas assim que são do dia a dia. Por exemplo, eu peguei uma friagem e fiquei doente. Porque, como as avós sempre falam, né? Aquele menino andou no pé, com o pé num piso gelado e acabou ficando ruim da garganta, doutor. Então, eu falo sempre da medicina tradicional chinesa, e na medicina tradicional chinesa, uma das coisas que se fala é que os fatores que levam à doença, eles são fatores que podem vir do exterior ou podem vir do nosso interior, de dentro da gente ou vem de fora. Os fatores exteriores, eles são normalmente fatores climáticos, então, calor, frio, vento, umidade. Então, são ideias de variações climáticas, mas que são adaptadas aos fenômenos do que acontece no dia a dia. Então, por exemplo, você tem um período frio. Esse frio é um período que a gente sabe que aumenta as doenças de vias aéreas. Então, lá na China antiga, se fazia essa correlação entre o período frio e o desenvolvimento das doenças agudas de vias aéreas, os resfriados e as gripes, né? E como é que eles explicam isso? Como é que eles explicavam isso? Eles explicavam dizendo que o frio que estava fora entrava no nosso organismo e causava a doença. Então, o fator patogênico frio entrava no nosso organismo. E entrava no nosso organismo através de que tipo de energia? Através do vento. Então, pior que só o frio, era o vento frio. O vento frio que nos atingia. Então, se a gente estivesse desprotegido, o vento frio tinha capacidade de causar uma doença. E é interessante porque, de verdade, a gente vê isso, né? Então, se você está num ambiente frio é uma coisa, se você está numa corrente de vento frio é completamente diferente. Os chineses olhavam isso e diziam que quando esse vento penetrava no nosso organismo, ele desencadeava a doença, ele acometia um órgão que é o pulmão, e o pulmão, que rege as vias aéreas todas, né? Ele era afetado na sua energia e começava a não funcionar, desencadeando aí os sintomas do resfriado ou da gripe. Muito bem. Também na medicina chinesa se fala o seguinte, que a energia que impede que esse vento frio entre no nosso organismo é justamente a energia de proteção, ou que eles chamavam de Qi, energia que fica na nossa superfície. Então, aquilo que impede que o fator patogênico frio entre no nosso organismo é o nosso Qi de proteção, o Qi de superfície, a nossa defesa, a nossa barreira para a invasão do fator patogênico. Esse Qi de superfície é traduzido hoje para a nossa medicina moderna como sistema imune, como sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele é essa barreira que impede que um fator externo, que vai causar doença, entre no nosso organismo. E quais são esses fatores que o sistema imunológico nos defende? Então, os vírus, as bactérias, os fungos, né? Os agentes biológicos que podem eventualmente invadir o nosso corpo e desencadear uma infecção. Esse fator aí, que é o fator de defesa, que é o fator imunitário, ele, como eu estava falando, ele defende a gente dos fatores infecciosos, né? E quando a gente não consegue se defender desses fatores infecciosos, a gente vai ficar com a infecção. E aí, obviamente, enfim, normalmente o paciente vai procurar algum tipo de tratamento.
E esse tratamento, muitas vezes, é uma medicação. Então, por exemplo, se você tiver febre, você vai tomar um antitérmico. Se você tiver com a garganta inflamada, você vai tomar um anti-inflamatório. Se você faz uma infecção que tem cara de bactéria, com muito pus, enfim, com uma febre alta, eventualmente um médico vai te prescrever um antibiótico. Tá certo? Essas medicações vão estar fazendo com que você melhore da sua sintomatologia e, eventualmente, depois disso, os sintomas passem. Mas, o que eu queria falar para vocês é justamente isso. De fato, esses tratamentos, eles existem para ser usados nessas situações, mas não necessariamente esses tratamentos, eles estão fazendo o que é principal, que é fortalecer o sistema imunológico. Ele está ajudando uma situação crítica onde você, com seu próprio sistema imunológico, não está conseguindo resolver esse processo infeccioso, esse processo inflamatório, e está lançando mão de alguma ajuda. Então, essas medicações que são dadas, eu sempre falo isso, são muletas. São aqueles instrumentos que você utiliza para te ajudar no momento mais crítico, naquele momento onde você não está dando conta de resolver. Tá? Essa é uma situação que não deveria ser a situação habitual. A situação habitual seria que você tivesse um mecanismo que resolvesse esse problema sozinho. Pois bem, a gente sempre busca isso, né? O objetivo, então, voltando à questão da medicina integrativa, é fazer com que a gente tenha condições de ter um organismo que consiga, com o mínimo de ajuda externa, resolver um determinado problema, né? Então, isso é o que a gente busca. E, voltando a essa questão do sistema imunológico, né, que a gente estava comentando, o que é preciso para que esse sistema imunológico seja íntegro? A gente precisa que o sistema imunológico tenha energia, e essa energia vem do alimento, vem da nossa respiração, vem do nosso descanso também, né? Porque se a gente estiver cansado, a nossa energia vai sumir, a gente não vai ter energia para fazer uma boa defesa. A nossa imunidade, então essa nossa barreira, essa nossa defesa, também precisa de uma regulação de hormônios, hormônios estando nos seus níveis normais, estando com capacidade plena. Vou dar um exemplo. Quando você tem um hormônio tiroidiano mais baixo, o hormônio tiroidiano ele é responsável pela regulação térmica do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma regulação térmica insuficiente, a gente produz menos calor. E a gente, obviamente, por produzir menos calor, a gente tem mais sensibilidade ao frio. E a gente estava comentando nesse processo aí, quando a gente fala de uma infecção de via aérea que tem essa relação com o frio, é muito frequente a gente ver pessoas que sentem muito frio. Elas sentem são muito mais sensíveis. Todas as pessoas em volta estão achando que o ambiente está normal e essa pessoa sente frio. Via de regra, essas pessoas que sentem mais frio têm mais fragilidade a resfriados, gripes, enfim, né? Esse tipo de problema. Então, existe uma correlação entre a capacidade do organismo de produzir calor e a capacidade do organismo de se defender dos processos infecciosos, principalmente os problemas infecciosos que estão relacionados com esse ambiente frio, né? Que é o que a gente está vivenciando agora, e eu estou aproveitando essa temperatura aí mais baixa que a gente está vivendo hoje para explicar. Então, como eu estava falando, é muito importante para o sistema imunológico que a gente tenha energia que vem dessas coisas, né, da alimentação, da respiração, da regulação hormonal. Mas, além disso, o sistema imunológico precisa também que a gente tenha uma regulação do sistema nervoso adequada. O que é isso? Os estímulos
do sistema nervoso tem que chegar lá para as células, para todo o sistema de regulação imunológica de uma forma adequada, voltada para defender aquilo que está acontecendo, né? Aquela agressão que está acontecendo naquele momento. E para que isso aconteça, o sistema nervoso tem que estar regulado. E para isso que isso aconteça, o sistema imunológico, né? Porque o sistema imunológico funcione direitinho, o sistema nervoso tem que estar focado em, por exemplo, combater uma infecção. Agora, como é que vai acontecer isso se você tiver com o sistema imunológico, um sistema nervoso desregulado por conta, por exemplo, de uma situação de estresse? Se você tiver um sistema imunológico afetado porque o sistema nervoso está desgastado porque a pessoa não dorme. Então, o que acabei de falar agora foi basicamente o que eu queria passar inicialmente para vocês de uma coisa muito importante que a gente chama de sistemas de regulação, de biorregulação. Biorregulação nada mais é do que a capacidade que o nosso organismo tem de se adaptar a uma determinada situação do meio ambiente. Então, uma das coisas mais importantes para a gente ter na cabeça do ponto de vista de saúde é que quando a gente é saudável, na verdade, o que a gente tem é uma grande capacidade de adaptação ao mundo que a gente está vivendo, ao nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente é a nossa família, o nosso meio ambiente é o nosso trabalho, o nosso meio ambiente é a nossa casa, o nosso meio ambiente é onde a gente anda, o nosso ambiente é tudo que a gente faz. Esse é o ambiente que está influenciando o nosso organismo o tempo todo. Agora eu estou falando com vocês. Eu estou aqui no consultório, eu estou falando com vocês. Tem uma temperatura que, por sinal, está fria aqui no consultório, mas eu estou vivendo isso. Aonde é que meu organismo precisa prestar atenção e se adaptar? É justamente esse ambiente que eu estou, né? Então é muito importante que meu sistema imunológico esteja regulado para aquilo que está aqui, para me defender dos agentes infecciosos que estejam aqui no meio ambiente. É muito importante que o meu sistema de produção de energia esteja adaptado para esse ambiente que eu estou vendo aqui, né? E é muito importante que o nosso sistema nervoso esteja presente aqui, né? É o estar presente. Eu vi aqui, como eu estava dizendo para vocês, os nossos sistemas biorreguladores, eles funcionam o tempo todo, né? Olhando para aquilo que está acontecendo em cada instante, o tempo todo. E isso é que faz com que a gente se mantenha bem. Então, quando a gente está bem adaptado, a gente é saudável. Quando a gente está bem adaptado, a gente é feliz. Quando a gente está mal adaptado, a gente é doente. E quando a gente está mal adaptado, a gente é infeliz. Tá certo? Então é isso. Não adianta, é óbvio que você não estar saudável, né? Ou pelo menos não se sentir com um nível de saúde bom, vai fazer com que você não seja feliz, né? Não seja totalmente feliz. Então a gente busca, não é só um equilíbrio do corpo. Aliás, isso é uma das coisas mais importantes que eu sempre gosto de falar. Às vezes, vem algumas pessoas procurando fazer com que a saúde do corpo esteja perfeita, buscando exames perfeitos, exames todos dentro do seu ideal, nenhuma alteração e nenhum tipo de avaliação clínica médica ou exame laboratorial.
só que você olha para a pessoa e ela não está bem. Então não basta só ter o corpo bom. Obviamente que é muito importante que a gente tenha a parte mental equilibrada, a parte mental boa, né? E isso depende também de uma questão emocional. Eu gosto sempre de falar também que, assim, dentro dessa questão do nosso sistema nervoso, existem duas partes. Existe uma parte racional e existe uma parte que é emocional. Existe uma parte que é consciente e existe uma parte que é o seu inconsciente. A parte consciente do nosso sistema nervoso, ela está ligada a esse pensamento, a essa parte racional, ela analisa todas as situações, ela define ações e faz com que o nosso corpo se mexa, se mova, tenha as atitudes. A nossa parte emocional, que também tem um link com nossa parte inconsciente, né? Muito da origem de nossas emoções, ela está dentro do inconsciente, dentro de alguns... Isso é uma coisa interessante, ela está ligada aos valores. Um dia a gente pode também conversar um pouquinho mais especificamente por isso. Mas essa parte do nosso sistema nervoso que está no inconsciente, ela está ligada a uma parte que é muito importante, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, e que controla todo o nosso corpo. Então, não basta só eu estar, né, com o corpo todo em ordem, com todas as partes dele reguladas, com uma alimentação adequada, com tudo em ordem, se essa regulação do sistema autonômico, que tem a ver com a questão emocional, não estiver em ordem também.